Uma boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Shima Talks. Hoje, aqui, uma galera participando conosco, o pessoal da Uniplac, sejam bem-vindos. Nossos talkers também, a Lígia, Carol, Roikner, sejam bem-vindos, pessoal. Para quem não me conhece ainda, sou o Gil, falo aqui do Orion Park, nessa sala aqui, onde geralmente a gente faz o Shima Talks aqui, né, de uma forma presencial. E nesse formato agora de tudo remoto, né? Então a gente realizamos nosso Shima Talks também de forma remota, né? Para quem está chegando a primeira vez, então não conhece ainda o formato, Shima Talks é um evento, digamos assim, um programa que a gente criou aqui há 2 anos atrás, né? Para as pessoas que não conheciam o que era o Orion, né? E tem um motivo para vir aqui frequentar aqui para conhecer um pouquinho mais, né? Então sempre nas terças-feiras, a cada 15 dias, a gente traz algum tema relacionando inovação e empreendedorismo. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre o futuro pós-Covid, né? Então, semana passada não, há 15 dias atrás a gente falou sobre isso. Tivemos assuntos sobre esse ano ainda, sobre fake news, sobre a utilização do movimento cervejeiro aqui da Serra Catarinense, né? Então, a gente sempre fala sobre determinados assuntos que em diferentes áreas também, né? Então, como eu falei, as pessoas que às vezes não tinham nenhum motivo para vir aqui até o Orion Park, são da região aqui de Lages, ou que não são daqui também, né? Temos pessoas aqui de vários municípios aqui do estado e fora do estado também, então sejam bem-vindos. O Orion Park, então, é um centro de inovação aqui de Lages, né? E a gente traz algumas ações, programas, né, para desenvolver, fomentar a inovação aqui na nossa região, nosso estado, né? E o Shima Talks é uma delas. Hoje trouxemos um assunto bem legal, né? Falar sobre o trabalho, o futuro do trabalho. Temos especialistas aqui, o Roikner, como funcionário, né, aqui da empresa Flex, até me comentou agora que mudou um pouquinho o nome, né? Tem outro nome agora, né? Code 7. Então, já tem uma boa experiência dentro do trabalho remoto, né? Então, trabalho com equipes de Florianópolis, de São Paulo. A Carol Fará, que é empreendedora, psicóloga empreendedora, né, da Sinergia, sócia também da Enlist, né, empresa de recrutamento aqui, seja bem-vinda também, Carol. E a Lígia Zottini também, né, que fala lá de São Paulo. Lígia, seja muito bem-vinda também. Há um tempo a gente já fez um convite, acho que no último passado, né, você tinha outra agenda, não conseguiu participar, mas agora muito obrigado a participação aí, estamos ansiosos também pela contribuição de todos, né? Então, o Shima Talks, né, assim como o Orion Park, né, é uma instituição sem fins lucrativos, né? Temos como os nossos mantenedores a Prefeitura aqui de Lages, a FAPESC, né, Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Estado, a AT Plus, que nos fornece a internet aqui no prédio, e também a Imagem TV, né, que quando é uma situação normal, eles realizam toda a transmissão, né, do Shima Talks aqui pelas redes sociais, né. Como apoiador, temos o Sebrae, né, que nos cede essa sala aqui, onde eu estou sozinho, por enquanto, mas quem sabe que um dia teremos a presença de todos aqui, né, e também a Matinbox, que é um clube de assinatura, né, que leva produtos, esse kit aqui, ó, vai por assinatura para todos os apreciadores do bom chimarrão, né? Então, quem quiser ter uma erva selecionada, eu estou com a minha cuia da Matinbox aqui. No final, a gente vai fazer um sorteio aqui de um kit também, né? Então, o pessoal fiquem ligadinho até o final aqui, vamos fazer um sorteio aqui de um kit Matinbox também, né? Então, vamos começar, então, hoje o nosso bate-papo, né? Então, eu já peço para o Roikner. Roikner diz que dorme cedo, né, Roikner? Mas agora está no horário ainda de falar bem, né? Então, Roikner, grande parceiro, nossa prata da casa aqui, né? Já lajeando, né? Há alguns meses, trabalhando conosco aqui no Orion Park, parceiro lá do Núcleo de Tecnologia e Inovação da Associação Empresarial, né? E a gente vem sempre comentando, né? Então, sobre essas mudanças, agora a experiência de cada um. Então, queríamos entender um pouco, né, da sua experiência, né? Então, antes, né, desse momento agora de quarentena, né, e isolamento um pouco de trabalho nas suas casas, né, home office, e o que você vê daqui para frente, né? Isso vem para ficar ou é momentâneo? Roikner, sua experiência como atuando com equipes também, né, já há um bom tempo, né? E como vocês visualizam esse cenário daqui para frente? Seja bem-vindo, Roikner. Obrigado, Gil. Bom,
contando um pouquinho só do que eu faço, na verdade, do meu trabalho, né, que eu acho que fica um pouquinho mais claro aí o porquê, o que eu vou responder na sequência. Eu sou head de soluções e projetos de Data Science dentro da companhia, né? Tem uma certa confusão, porque antes era Flex, mas Flex é só a parte de BPO lá, tá? Que faz o relacionamento do cliente. Então, dentro do grupo, a gente tem uma empresa de tecnologia, focada só em tecnologia, que é a Code7, né? Onde que a gente tem toda a bagagem tecnológica que esse nicho, né, de serviço tem. Hoje ele está centralizado numa empresa de tecnologia. Então, hoje o nosso principal, nosso skill, né, o nosso foco de atuação dentro dessa área é exatamente prover, né, a companhia de soluções de Data Science Analytics, né, Machine Learning. Então, o que ocorre? Trabalhar com esse perfil de profissional que nós trabalhamos, então, já era um perfil diferenciado desde o início, né? Então, eu tive que aprender a ser gestor de profissionais que já entram na minha equipe sabendo muito mais do que eu, né? 2, 3 vezes, né? É um pessoal que já tem experiência de campo de pesquisa, né? Pessoal que tem mestrado, pessoal que tem doutorado, e a maioria deles são todos físicos, né? Então é mais desafiador ainda, porque é um pessoal que já sabe falar inglês, alemão, francês, já desde os 18, 19 anos de idade, né? Bem contrário ao meu histórico, assim, lá do meu início, né? Então, é bem desafiador. Então, assim, o próprio perfil do profissional desta área de tecnologias já exigia um modelo de gestão um pouco diferenciado, né? Como que eu faria esse trabalho? Então, às vezes eu brinco, né? Eu sento de um lado, um grande funcionário meu, um grande amigo meu, senta a 2 mesas de distância e a gente fala pelo chat do Google, né? Pode parecer estranho, mas é o jeito que a gente encontra de se comunicar, às vezes, muito mais facilmente do que falando ao vivo. Por quê? Nós temos pessoas em São Paulo, temos pessoas em Florianópolis, né? Então, a gente fala de forma já remota há muito tempo, né? Desde o início das atividades, né? Então, essa gestão colaborativa que a gente faz, né? Que eu aprendi a fazer, faz parte, né? Uma gestão muito mais horizontal, muito mais transparente, né, que não é uma gestão vertical, aquela baseada lá naqueles modelos de comando e controle, né, então, onde todos sabem o papel dentro da equipe, então a gente consegue de trabalhar de uma forma mais distribuída, né, então, essa experiência já iniciou assim. Então, essa transição agora, com esse momento de crise, foi muito mais simples, foi muito mais fácil, né, porque as pessoas, mesmo estando nas suas casas, todos já sabem exatamente o que tinham que fazer, né, como fazer, né, e como que elas, de forma colaborativa, elas se ajudam, né, se acompanham, né, então, a gestão ficou mais fácil, porque já iniciou assim. Daqui para frente, o que muda? Eu acredito, pelo menos na minha área, não mudará tanto, né, mas mesmo assim deixou algumas marcas, né, algumas marcas ficaram. Então, o desafio maior agora além do trabalho remoto, é aproximar do ponto de vista de humanização, né, como que a gente faz uma gestão mais humanizada agora dessas pessoas, né. A empresa é bastante grande, então cada gerência, cada setor está aprendendo do seu jeito de como trabalhar isso no dia a dia, né? Mas pelo menos assim, da minha área, da minha experiência, né, daquilo que eu posso contar, eu já estou procurando desde já praticar algumas coisas, praticar algumas ações para facilitar esse processo de transição. Eu sei que alguns vão reclamar de sair de casa e voltar para o escritório se tiver que voltar, né? Mas se voltar, a gente quer ver se consegue fazer de uma forma mais agradável, no ambiente de coworking, né? Uma estrutura diferenciada. Não como a gente estava acostumado antes de ter cada uma a sua mesinha, com seu computador, com horário fixo e assim por diante, né? Seria isso. Legal, Reutner. Com certeza a gente volta a conversar daqui a pouco, né? Só já vou mandando os alôs aí, né? Então, professor William Padilha, muito obrigado. Ele trouxe toda a galera da turma de governança de TI, sejam bem-vindos, pessoal. A Nina Velho, lá de São Joaquim, né? Nossa vizinha São Joaquim. Lá é mais frio que aqui em Lages, né? Então, acredito que lá tá... Até teve esses dias, acho que semana passada, né? Algumas notícias de possibilidade de neve, mas acho que não aconteceu, não ouvi falar nada, né? E também o Jovandir, lá de Maringá, né? Então, gosta também de chimarrão, então fique à vontade aí, Jovandir, tomando seu chimarrão, né? Legal. Carol, a gente estava conversando um pouquinho antes, no início, né? Então,
tenho uma grande experiência nessa parte de recrutamento, seleção, né, de pessoas, né, de profissionais auxiliando as empresas, né, então, grande parceira também da CAT, né, então agradecemos, então, a parceria com a CAT na sua indicação, né, então, e bastante empreendedora também, né, profissional da área, e bem, tem sociedade aqui com várias empresas, né, então eu estava conversando um pouquinho, né, e como você vê essa questão também da recrutamento, né, o que as empresas pensam agora, o Roy já deu algumas visão, assim, como empresa, como trabalho hoje, mas como você vê esse cenário acontecendo daqui para frente, né, o que está mudando agora, né, muitas coisas estão mudando, por sinal, né, mas o que você nos traz aí? Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada, Gil. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Né? Agradeço também a Cátia e vocês pelo convite, é um prazer. Bom, como o Gil falou, vou contar um pouquinho da minha história, da minha atuação, para vocês entenderem um pouquinho sobre a minha experiência, né? Então, sou a Carol, sou psicóloga, atuo na área de RH há mais ou menos 20 anos, atuei durante muitos anos como RH interna em algumas empresas, e aí, em 2008, eu resolvi empreender e abrir uma consultoria de gestão de pessoas de RH aqui em Florianópolis, atendendo todos os subsistemas e ajudando as empresas na estruturação do processo de RH. Com isso, atuei, me especializei na área de remuneração, mestrado, resolvi empreender numa outra demanda que eu tinha, que era um pouquinho aí do Roykner falou, de dados, informações, que era atuar na área de remuneração, na área salarial. Então, convidei um amigo meu de tecnologia para ele desenvolver um software de pesquisa salarial para mim, porque eu via que não dava para fazer em Excel e eu precisava inventar moda, né? Aquela coisa de uma psicóloga resolveu agora empreender uma startup de pesquisa salarial. E aí fui fazendo como um produto, a primeira pesquisa foi para o setor de tecnologia, né? Isso lá em 2014, com essa demanda que a gente tinha de, meu Deus, o pessoal está roubando o pessoal, um recém-formado que, né, escassez de mão de obra deveria ganhar X salários, estava ganhando Y, porque as empresas estavam aumentando pela falta desses profissionais. Então, a pesquisa salarial, ela surgiu para esse setor de tecnologia, para que pudéssemos entender as práticas salariais do mercado e mostrar aí um equilíbrio nessas informações, nesses dados. Com isso, a gente foi crescendo, a gente recebeu até um prêmio do Sinapse, da inovação aí do governo, para investir na startup. Em 2018 foi onde eu separei como um produto da sinergia da consultoria para uma startup que é, assim, salarial, tecnologia para gestão de pessoas, né? E continuamos, já lançamos agora a empresa de tecnologia, então a empresa de tecnologia já pode se inscrever na nossa pesquisa, depois posso compartilhar aí as informações da Sim Salarial. Estamos lançando a 7ª edição da pesquisa. O ano passado, 200 empresas só de tecnologia do país participaram. Então, com isso, a gente aprimorou muito toda essa questão de dados, salários, benefícios, o que as empresas estão proporcionando para os seus colaboradores e ajudando aí nesse momento. Bom, dito isso, né, o ano passado, aí, mais um convite da minha trajetória foi ser convidada pela Enlist, uma plataforma de recrutamento e seleção, para ser sócia também, né, justamente para agregar valor na minha experiência de RH. Então, a Enlist já é uma empresa que já está há praticamente 4 anos aqui no mercado de Florianópolis, desenvolve uma plataforma bem humanizada do processo de recrutamento e seleção, ou seja, entendemos aí que boa parte, aí quase 50% do tempo do RH operacional é para triar currículos, receber manualmente, né, e levar muito tempo nessa triagem, nesse processo. Então, a Enlist, ela não perde esse jeito humano de planejar uma boa vaga, selecionar os melhores candidatos, mas ajuda a organizar esse processo aí de forma online e digital. Então, eu faço parte aí da Enlist há 1 ano hoje como diretora comercial, atuando aí nessas reuniões e visitas com clientes. E aí eu tenho as duas experiências, né? Um lado de consultoria, entendendo um pouco mais o mercado, e o outro como uma startup de recrutamento e seleção, no qual nós temos clientes de tecnologia, nós temos clientes como supermercado, como hospitais, né, e de outros segmentos como varejo, construção, lojas de comércio aqui.
E aí foi muito legal, assim, Gil, respondendo a tua pergunta, logo no começo aí da pandemia, tudo isso, claro, para a gente, startup pequena, também foi fácil fazer essa transição, todo mundo para o home office, continuar trabalhando de uma forma muito mais acelerada, né? Como a gente comentou, também tem 2 filhos e me adaptando em casa com filhos aí para o colégio. Então, houve um momento aí de muita adaptação de todo mundo. Foi onde o primeiro impulso de todas as empresas foi: congelam todas as vagas, vamos parar todos os processos e entender o que vai acontecer com o mercado. Então, a gente recebeu, assim, logo nos primeiros dias, todos os clientes parando aí esses processos de recrutamento e seleção. E aí fomos conversando e entendendo, claro, né, separando aquilo que era notícia produtiva, aquilo que não era, né, susto, acalmando todo mundo, e vendo, ajudando aí os RHs que passaram esse momento de estruturação, ou seja, eu tenho que entender quem vai ficar, e aí, de novo, né, a gente lida com clientes de tecnologia em que o home office foi mais fácil, né, e outros como varejo, supermercados que não pararam. E aí o RH teve que se adaptar em equipamentos de segurança, e máscara, e higiene, separar de risco, quem poderia trabalhar ou não. Então, durante o primeiro mês, o RH ficou muito focado nessas ações, né? Muito focado em atender o colaborador e atender a empresa e olhar todas essas medidas provisórias, as empresas que estavam dando férias, outra suspensão de contratos. Então, a gente acompanhou muito esse movimento aí no mercado. E aí o recrutamento e seleção ficou em segundo plano. Fizemos algumas pesquisas até internas com alguns dos nossos clientes para entender. E aí muitos informaram que diminuiu os processos, muitos que utilizavam já alguma solução e plataformas online de recrutamento e seleção iam continuar usando, e outros aí que é o nosso desafio, esse outro segmento, varejo, supermercados, que aí estão nesse processo de transformação digital aí muito grande, né? Um processo que durante muitos anos era manual e que recebiam muitos currículos direto nas lojas físicas, que agora os candidatos têm medo, né, eles também não conseguem fazer entrevista presencial e estão mudando muito esse processo. Então, a gente vê aí uma mudança muito grande no recrutamento e seleção, tanto para a área de RH, né, nesse sentido de organização do seu processo, transformar uma forma online, quanto também no mercado em relação às contratações. Esse mês melhorou bastante, né? Agora, em maio, muitas empresas voltaram a contratar, abrir algumas vagas, começar a entender. Estava escutando agora uma live do Amuripinho com o Conselho de São Paulo, que ele fala bastante de startups, e ele falando desse movimento, as empresas que desligaram muitas pessoas, e aí que daqui a pouco, quando as coisas melhorarem, voltam para contratar novamente. Então, a gente ainda acompanha esse movimento aí do recrutamento e seleção, né? Esperando, claro, que as coisas melhorem, se Deus quiser vão melhorar, mas já senti que março foi aquele mês de susto, abril também, maio todo mundo começou a entender que a pandemia acho que vai ficar mais um pouco, ou a gente se acelera, ou a gente muda, ou vai complicar um pouquinho mais, né? Então, agora acho que as coisas começam a mudar um pouquinho mais. Legal, legal, Carol. Eu também sou sináptico. Que legal. Esse 2018 aí a gente está finalizando, né? Sim. Então, toda a entrega, né? Isso. E aí, aproveitar só um comentário, eu vi no Instagram da Lígia, que a Lígia, não sei se faz parte ou apoia a Bitmami Aceleradora, eu também participei da aceleração da Bitmami quando eu estava grávida agora da minha segunda bebê. Sim, maravilhosa, super amiga da Dani. Isso também apareceu, bem legal. Aproveitei esses 2 momentos aí de aceleração, os 2 bem grávida. Tá certo. Pessoal, a IESA está passando aqui um link, né, de uma planilha que a gente chama a planilha do Network. Então, o pessoal que quer colocar seu LinkedIn lá para se conectar depois, né, em alguns outros Chimatalks, acaba até rolando negócios aqui, mesmo que virtual, a galera vai se interagindo ali, vai conhecendo o pessoal, né? Então, clique ali no link do Network ali, que a gente disponibiliza lá uma planilha para o pessoal incluir seus LinkedIns, né? Então, quiserem se conectar aí, fiquem à vontade. Lígia, estava comentando antes ali, aquele momento primeira palestra que eu acompanhei tua, né? Você estava falando sobre o futuro do trabalho, né? E alguma coisa que você destacou lá
naquele momento é que as pessoas iam ter uma tendência a trabalhar de forma remota, né? E ter mais de uma função durante o seu dia, várias funções intercalando ali. E eu confesso que eu estou vivendo isso no momento, né, como eu falei, tenho minha startup, né? Eu trabalho aqui no Oro, parceiro do Reukner lá na Associação Empresarial, fizemos várias coisas, várias diferentes ao mesmo tempo, né? E aquilo marcou, né? De fato, hoje, assim, a gente sente na pele isso. Talvez, naquele momento, a gente não percebia tanto isso, né? E você, como uma estudiosa, né, uma pesquisadora do futuro ali, acertou em cheio, né? Então, aquilo lá foi marcado mesmo. Então, Lígia, muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade também. Muito bem. Não, Gil, uma honra estar aqui com vocês. O ecossistema de inovação é sempre um lugar fértil para a gente falar do melhor da tecnologia com o melhor do humano, né? Naquela época, eu não sei se já... Deve estar próximo de um ano da nossa fala ali, eram estudos futuros, né? Estava ali no horizonte de 5 anos. O que a gente está falando é que essa dimensão digital, essa dimensão realmente em massa as pessoas migrando para essas experiências digitais de trabalho, de teletrabalho, de reuniões, de vendas digitais, de marketing digital, de liderança digital, ia levar 5 longos anos, e alguns iam fazer, outros iam sofrer, iam migrar. O que a gente não esperava, e não teve ninguém, desde os metafísicos, tipo Mãe de Iná, até, sei lá, a Sequoia, todas essas agências de grande visão de mercado futuro, principalmente de mercado financeiro, ninguém viu uma pandemia vindo. E a hora que isso aconteceu, estamos todos no susto, tendo que experimentar as camadas digitais, principalmente de teletrabalho, né? E aí, o que você lembra lá, a gente tem 2 termos muito legais para descrever o que você acabou de dizer, que nós seremos slashers, né? É um termo americano que quer dizer profissionais //, slash em inglês é barra. Então, eu sou pesquisadora de futuros, eu sou colunista da Você SA, eu sou fundadora de um ecossistema chamado Voicers, eu adoro trabalhar com essências e aromas e flores e ervas, e tudo isso pode vir a ser a minha fonte de renda quando eu tenho espaço digital para fazer esse marketplace. Quando você está tão focado só em uma profissão e o resto, ou é hobby, ou é bico, ou você faz porque é seu, sei lá, trabalho voluntário, parece que está distante o que eu estou falando. Quando tudo se encontra nas janelinhas, como a gente está fazendo aqui agora, fica mais fácil de entender que estamos todos às vésperas de nos tornarmos esse profissional slasher, esse profissional //, e ao invés de termos trabalho ou um salário, nós temos fontes de renda, né? Eu acho que é um pouco daí que a gente está começando a experimentar agora. Em fevereiro, eu estava com uma das revistas da Você SA, que saiu a minha coluna lá, e tinha um dado da Cato muito legal, que era 25% das empresas da base da Cato fazia uma vez por semana de home office. Tenho certeza que esse dado caiu por terra 30 dias depois. Eu não vou dizer que 100% da base da Cato faz home office, mas com certeza não é mais 25%, e com certeza não é só um dia por semana. Imagina o aprendizado, a curva de aprendizado acelerado, já há mais de, enfim, praticamente 70 dias nesse processo. Eu acho que esse é o nosso ganho, né? De um lugar muito delicado, que é uma pandemia global, nós estamos tendo um ganho de, por fim, sairmos dos horários fabris que foi implementado para o Ford, né? Foi Ford que inventou 8 horas de trabalho com o bumbum sentado na cadeira. Ele queria uma jornada de 24 horas, a fábrica não parando. Quem estava no escritório ficou das 8 às 5. E a gente continua fazendo isso há quase 200 anos, entendeu? Está na hora da gente imaginar outras formas, e é o que a gente está experimentando aqui. Legal, legal. Bastante dúvidas que vão surgindo, questionamentos que com certeza vai vir na sequência. Então, o pessoal que está nos acompanhando aqui, se quiserem participar, mandar seus comentários aqui no chat, né, fazer uma pergunta, mandar o texto mesmo, ou, eu quero falar alguma coisa, quero fazer uma pergunta, fiquem à vontade. O objetivo aqui é fazer o bate-papo mesmo, né, e isso que é o rico, né, então, assim, da nosso Shima Talks, né. E para esquentar, acho que eu já vou começando fazendo uma pergunta aqui. O Reukner comentou uma questão ali que se refere à questão da humanização, né? Não perder a humanização, né? Então, por mais que a gente, né, está, talvez, em contato todo dia com as pessoas, assim, mas está de uma forma virtual, né? E como você vê essa questão, assim,
continuar trabalhando, desenvolvendo novas possibilidades, né? Mas cada um, às vezes, nas suas casas. Como você vê essa questão, assim, da humanização mesmo, né? A que ponto chega isso, né? Como é essa questão da humanização? Talvez, como a Lígia falou lá no momento do Ford, não se dava muita bola para isso, né? Mas agora é extremamente importante isso, né? Então, como que vocês estão visualizando essa questão da humanização? Essa tendência agora, né, de trabalho, né, de forma remota, pessoas trabalhando em várias possibilidades, mas às vezes faltando o contato físico mesmo, né? Então, de que maneira vocês veem essa questão, assim, da humanização, manter a humanização nesse sentido, né? Fique à vontade, pessoal. Bom, vou falar, depois vocês complementam, Lígia e Roitner. Eu digo que, assim, a gente tem uma equipe, cada empresa adotou vários processos aí para se organizar nesse momento digital, né? Então, assim, reuniões, a gente faz a hora do café, e literalmente senta na mesa com café com bolo, e toma café junto com o pessoal, e troca ideia, e fala sobre filmes e outras questões. Mas algo que eu, Carol, não digo uma realidade das empresas, mas que me chamou muita atenção sobre esse processo de humanização é o quanto a gente começa a conhecer as pessoas, a família, a casa, os filhos compartilhando, aparecendo junto, é o cachorro que participa da reunião, minha filha, quantas reuniões entrou chamando mamãe e alguém viu ela. Então, a gente perde o contato físico, né, de sentar junto, conversar, trocar uma ideia, tomar um café junto, né, algumas questões sim, é muito legal tu olhar para o teu colega do lado e já conversar, mas hoje, né, como todo mundo sabe, Slack, WhatsApp, Google Meet, Hangouts, enfim, todas as tecnologias têm ajudado muito nesse processo, mas eu vejo muito essa humanização de como as pessoas hoje se aproximaram nas suas casas e nessa realidade, nesse contato. Então, isso, fazendo muitas ações aí, vem um pouco, né, do papel do RH organizar. Então, eu vi ações de empresas que o RH separou e organizou grupos de pessoas solteiras para que eles conversassem entre eles aí em momentos solteiros, pessoas com pais, com filhos, com essa dúvida em escola, e como faz, como é que estavam se dividindo o horário de trabalho, a mãe ficava com horário, o pai ficava com outro horário, né? Vi que as empresas movimentaram toda essa organização para ajudar, né? Sendo muito mais empáticas, muito mais humanas, entendendo e respeitando cada um no seu momento. Alguns ficaram ansiosos, muitas empresas apoiaram com psicólogos online, promoveram saúde e bem-estar, yoga, né? Então, muitas ações estão sendo ainda, né? Estão sendo realizadas pelas empresas para ajudar os colaboradores, para que eles possam continuar desempenhando um bom trabalho, mas diminuindo, acho que, um pouco dessa ansiedade do momento. E isso faz com que as empresas se tornem realmente mais humanas. A Softplan, uma empresa aqui de Floripa, eles têm 1.900 funcionários, e aí fiz uma live com a BP da Softplan, e ela comentou que fizeram a campanha de vacinação da gripe, lá no estacionamento da empresa grande, todo mundo foi de carro, e eles fizeram vários cartazes, que bom que você veio, estávamos com saudade de vocês, as pessoas se emocionando, né, acompanhando, dando tchau para todo mundo de longe. Então, eles disseram que isso engajou, assim, emocionou muitos colaboradores que se envolveram. Então, acho que todos os RH estão saindo um pouquinho da caixinha, né, de fazer as ações tradicionais e se adaptando e se reinventando, né, e numa velocidade muito mais rápida, né. Hoje eu faço uma ação, eu pensei, amanhã eu já vou praticar, e as coisas estão se movendo muito mais rápido, né. Não sei, essa é a minha percepção aí, Roitner e Lígia, se quiserem contribuir. Fiquem à vontade, pessoal. Vou pegar o gancho aqui, então, da Carol, e emendando um pouquinho o que a Lígia falou lá com relação a essa nossa cultura fordista, né? De linha de produção, horário fechado. Mesmo assim, na ficha ponta tem que ser naquele... Não pode ser horário do caixão, mas tem que ser certinho, né? Tem tudo isso daí. Assim, quando a gente fala um pouquinho, né, acho que de gestão humanizada, a gente tem que começar a mudar um pouco a forma de ver os colaboradores, né? Acho que acaba sendo um momento que a gente tem que começar a botar em prática muito mais que antes a questão da empatia, né? A questão de começar também a cuidar mais da equipe.
né? É começar o dia, às vezes, com uma reunião com a equipe perguntando, vocês estão felizes hoje? Vocês estão felizes com o que estão fazendo? Vocês estão felizes com as entregas que estão fazendo? Porque a partir desse momento, né, as pessoas vão começar a ser avaliadas muito mais do que por aquilo que elas poderiam fazer, mas também pelas suas entregas. Não tem como ser diferente, né? Eu tenho que avaliar meus funcionários exatamente por aquilo que eles conseguem entregar dentro dos prazos que a gente precisa, né? Então, existe toda uma pressão acontecendo por conta dessa mudança muito drástica, né? Só que a gente não pode perder essa visão humana, né, dos nossos colegas, né, nossos colaboradores, e na questão de quem lidera, é tomar esse cuidado, né, olhar com carinho e ver que muitas vezes não dá para fazer mais horário caixão, porque a sua funcionária está grávida, tem um bebezinho lá de 6, 8 meses, tem que amamentar, tem que fazer almoço, né, o pessoal tem que ir no mercado, determinado horário, então a gente tem que começar a mudar a forma de ver isso, né, e a forma de avaliar e a forma de dar apoio, né, então esse que é o ponto, né, então se a gente continuar nesse processo do que essa transformação digital brusca está impondo nas empresas, porque transformação digital não é algo que está entrando agora, já está aí há muito tempo. Só que muitas empresas tiveram que fazer muito mais do que o JK fez em 55, vai ter que fazer 10 em 1, né? Esse dia eu vi uma palestra, achei bem legal isso daí. Então, essa aceleração, nesse momento, né, ela gera um impacto, né? E de que forma quem faz a gestão e quem é liderado consegue absorver e se adaptar a isso agora, né? Então, esse que é um ponto que, assim, que é de bastante preocupação, que eu penso e tenho estudado bastante, né, de que forma que eu posso atuar melhor agora, apesar de já fazer um pouco antes, mudou, né, de que forma que eu consigo reter meu capital humano, meus talentos, né, como que as empresas também, eu acho que devem se preocupar com isso, né, porque não é um momento de crise, eu saio demitindo, porque depois para trazer de volta vai ser bem complicado, principalmente aqueles que são bons, né, em cada sua área, né, então, esse que é o ponto que eu acho muito importante de se pensar daqui para frente. Legal. Bom, aí, se eu puder complementar as duas falas, eu diria que, por fim, nós seremos profissionais híbridos, né, quando a gente sair dessa quarentena, mas é importante dizer híbrido no sentido de físico e digital, né, muita gente experimentando home office, muita liderança que não tinha confiança nos seus times produzindo à distância, estão entendendo que a produção em casa é muito mais alta. Quem faz home office há décadas, né, eu venho de ambientes tecnológicos, foram 12 anos de IBM, eu faço home office desde 2005. Então, assim, a gente sempre soube que quem trabalha, o dia que você precisava trabalhar, focar, fazer alguma coisa que precisasse muita atenção, ou que você precisasse de uma jornada muito sequencial de atenção, era dia de trabalhar de casa. Quem trabalha de casa trabalha muito mais. Então, a liderança que tinha alguma dúvida disso, não tem mais. As pessoas que tinham resistência para vendas à distância também não tem mais. Ou estão quebrando as suas vendas à distância. Poxa, mas eu gastava R$2.000 para ir entre as capitais para poder fazer a venda física e eu estou conseguindo converter coisas sem esse investimento, talvez, de transporte do corpo no tempo e espaço, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que chamar a atenção que nós não estamos de home office, nós estamos de quarentena. O home office foi uma solução encontrada por essa parcela, né, da população que tem esse privilégio de trabalhar nos escritórios, e que os escritórios puderam ser migrados e as suas funções continuam operando. A gente não pode esquecer que essa não é um experimento de home office, esse é uma fatalidade da raça humana, está quarentenada ao redor do planeta, né? É mais sério do que isso. Eu acho que é por isso que a sua pergunta é tão relevante, Gil. Como é que fica o lado humano, sabe? Quando eu vejo a Carol falando, o Reuter falando que, poxa, tem muita gente cuidando, e a gente faz aquele espaço de cuidado, começa uma reunião perguntando, parece bobeira, parece, não é. Eu venho fazendo isso, e eu entro em muitas lives, e eu tento tentar entender o que está acontecendo com aquelas pessoas. A temperatura já tá oscilando. Bom, quem não está doente no físico tem um potencial muito grande do isolamento físico já ser um isolamento emocional, isso pode adoecer também. Então, esse lado humano, ele vai precisar ser exaltado, sabe? Ele vai precisar ser cuidado. Eu estou convidando as pessoas a ter, sim, a sua lista de afazeres para manter a rotina, manter as situações das empresas, das organizações rodando, mas a gente tem que ter a nossa lista de cuidado.
né, juntinho. Seja cuidado das pessoas que trabalham com você, cuidado das pessoas que estão perto de você, cuidado das pessoas que não estão fisicamente perto de você, mas que são importantes com você, ou qualquer pessoa que cruze o seu caminho e você perceba que ela não está bem, né? Eu acho que esse é o momento de fazer a lista do cuidado, do to do, e a lista do to care, né? A lista do a fazer junto com a lista do cuidado. E essa humanidade, ela vai precisar ser revisitada com certeza. E nessa linha, só pegando o gancho da sua fala, Lígia, você comentou ali, e eu comentei com algumas startups aqui do próprio Óleo, né, e foi bem nessa linha mesmo. Elas perceberam que o modelo que elas estão hoje no home office, os funcionários estão mais produtivos, né, do que naquele modelo tradicional. Eles estão com um certo medo agora, né, de voltar ao normal, porque não sabem o que está afetando essa produtividade, né. Então, assim, talvez aquele momento do choque, né, que eles não tinham, né, não tinha essa referência, né, como seria isso no home office, né, e sentiram, né, isso que a produtividade está mais alta no home office. E agora, como voltar ao normal, né? Então, assim, que desafios essas empresas têm para voltar ao normal? Eu acho que assim, não posso seguir aqui completando essa história, esse normal, ele vai ser o híbrido. Quando empresas que já fazem isso há muito tempo, né, o que a gente tinha lá, vou usar o exemplo da IBM, porque acho que é um exemplo muito estabelecido, uma força de trabalho planetária que fazia isso. E tinha muita gente que era 100% home office, 100% remoto. E aí viu-se que, na verdade, nem o 100% no escritório, nem o 100% remoto, depois de 10 anos, era o modelo ideal. Quem ficava 100% no escritório perdia a flexibilidade humana, né, e principalmente as mulheres, as pessoas que precisavam ou tinham, né, dependentes dela dentro de casa, o dia que a criança adoecia, a mãe falta ou o pai falta, e quando você tem essa flexibilidade, de repente, não, fica os dois em casa e eles se revezam e ninguém precisa faltar e ao mesmo tempo não tem um impacto. Viu-se então que o híbrido era o melhor, né? Eles chamaram isso então de, vamos, collocated, esse é o termo em inglês, que é a colocalização, né, o collocation, né, das pessoas. Pelo menos 2 vezes por semana, a gente combina os times e vai para o escritório e faz as coisas mais de forma ágil. Porque 100% no remoto, você fica lá em call de 30 minutos a cada 30 minutos. E a coisa não sai do lugar, entendeu? Muitas vezes. Essa coisa do design thinking, do modelo agile, e essa história toda de fazer as coisas acontecerem em squads, etc. e tal, ela requer um contato físico ali para a roda girar, né? Muitas vezes. Então, 2 vezes por semana, entre 1 e 2 vezes por semana, o time todo se encontra, toma todas as decisões e as junções que precisam fazer no mundo físico, e aí os outros 3 dias as pessoas flexibilizam. Quem quer ir para o escritório, no escritório, quem quer começar em casa, terminar no escritório, vai, ao contrário também vai. Eu acho que tem muito desse lugar híbrido, da flexibilização. O futuro dessas profissões vão passar pela flexibilização. Eu vejo já os talentos ao redor que estão acostumados com isso, não aceitam trabalhar do modo fordista batendo cartão, entendeu? Flexibilidade é o nome do jogo para os futuros talentos, para as futuras organizações darem match, né? Fazerem um encontro. Tanto que, por exemplo, o Unilever estava testando, não sei que fim levou esse projeto, uma vaga de diretora de RH ocupada por 2 pessoas, metade da semana uma, metade da semana outra. A mesma vaga, 2 funcionários, elas tinham acabado de ter crianças, uma estava voltando de licença, a outra tinha filhos pequenos, 2 executivas, decidiram então dividir segunda, terça e quarta, uma ficava, a outra quarta, quinta e sexta, para quarta-feira ser o dia delas trabalharem collocated, e aí a mesma vaga era cumprida pelas 2 pessoas. Tinha diminuição de salário, tinha diminuição talvez de alguns benefícios, mas a pessoa, naquele momento da vida dela, o mais importante era ter flexibilidade, era trabalhar menos, entendeu? Então, assim, eu acho que esses rearranjos vão fazer parte desse momento. Como é que eu volto para o escritório? Volta da melhor forma, né? Tenta entender por que as pessoas estão produzindo mais em casa. Será que é só uma questão de locomoção? Ou será que é uma questão de, poxa, facilitou muito a vida eu acordar e estar a uma abertura de computador de distância do trabalho? Eu acho que vale esse híbrido entre remoto e localizado. Legal. Raikner, Carol, quer comentar alguma coisa? Bom, super concordo com a Lígia, porque funciona assim mesmo. Eu acho que
cada pessoa tem a sua necessidade e cabe realmente conversar, entender e flexibilizar, né? Então, do mesmo jeito que é o trabalho remoto, né, nesse sentido, né, Lígia, por mais que eu tenha aí 2 filhos, e seja muito gostoso conviver mais nesse momento, mas tem horas que eu preciso ir para o escritório, ficar um pouco sozinha, me concentrar um pouquinho sem mamãe chamando, então, assim, de novo, é a realidade de cada um. Tem gente que está gostando muito de trabalhar sozinho, em casa, se organizando, pega muitas horas de trânsito, né, que Floripa tem muito esse caso do trânsito, ponte e tal, e está se adaptando bem, mas também já escutei casos de pessoas muito sozinhas que estão adoecendo porque precisam desse contato. Então, não tem uma regra, né? Cabe cada empresa definir o melhor modelo e aí alinhar com cada colaborador e tentar montar um modelo aí flexível dessa realidade. Do mesmo jeito, vem sendo estudado já há algum tempo e agora está até aumentando a parte de benefícios flexíveis também, que é uma outra realidade que nem sempre as empresas pensavam. Então, existem os benefícios que a convenção coletiva diz, saúde, odontológico, enfim, ou alimentação, mas ontem ainda tive uma reunião com a empresa de São Paulo, Flash Benefícios Flexíveis, e ela contando que, assim, se as pessoas ficarem até o final do ano, como Twitter, Facebook, várias empresas já disseram que vão adotar, e todos aqueles benefícios que eu dava, às vezes, tangíveis e intangíveis, sejam os snacks, sejam os produtos, as coisas que a empresa dava, e yoga, ginástica laboral, e como que as pessoas agora, eu não tenho na empresa, elas vão perder um benefício, como eu posso transformar isso para um benefício se ela vai continuar home office, né? Então, elas estão investindo em benefícios flexíveis, aí a forma legal, existe o cartão em que a empresa tem, ele estipula em um valor e que o colaborador pode utilizar para o seu bem-estar, para pagar uma terapia online, porque eu estou no momento ansioso, eu posso pagar uma terapia online, eu posso fazer outra atividade, eu posso investir muito mais, às vezes, numa internet muito melhor, porque a empresa está dando esse benefício, já que eu vou trabalhar mais tempo em casa. Então, existe também essas outras possibilidades que que vão fazer também o modo de pensar das empresas, né, de não trazer só, mostrar o tradicional, mas sim entender a realidade de cada um, né, de cada um no seu momento em casa e o que cada um precisa nesse momento, porque antes eu gastava com restaurante, mas agora eu estou mudando meu vale para um vale de supermercado, né, para comprar mais comida porque eu cozinho mais em casa, né, então isso é muito legal, assim, as empresas perceberem esses momentos e poder ajudar aí os colaboradores a entender a sua realidade, né, acho que cabe montar realmente aí um planejamento, uma política, né, eu sei que é ruim falar isso, não é engessar, não é colocar regra, mas é orientar, né, estudar para que possa dizer os prós e contras e ajudar o colaborador aí a tomar uma decisão também, para não deixar ele inseguro aí, seja numa volta do trabalho ou numa continuidade do trabalho em casa, né. Bom, queria contribuir um pouquinho com essa fala da Lígia ali com relação a esse ambiente colaborativo aí, né? Eu também acredito que um ambiente full-time home office não é certo, assim, para mim ainda não é certo que isso é 100% produtivo, tá? Eu acho que no começo da crise, pelo menos foi o que eu observei, muitas pessoas, elas foram mais produtivas durante o início do processo, né? Primeiro, ganharam o tempo da locomoção, não tinham travas, né, com relação à entrada e saída, então, eu pego um desenvolvedor, às vezes, que ele queria terminar a mesma atividade, então ele ficava até as 23 horas, né, eu tive que impor limites por conta disso, né, e tinha também a questão inicial, acho que do medo do desemprego, né, eu acho que muitas das pessoas que ficaram em casa de ficar forçado em casa, parte do resultado está sendo compensado agora ou daqui para frente, né, porque começa a ter um ajuste, né, infelizmente eu acho que às vezes a natureza humana, em alguns momentos, ela leva para esse lado, então no começo era produtivo e agora o trabalho de gestão de acompanhamento tem que ser muito mais forte, porque não vai se manter aquele mesmo nível de produção das primeiras 2, 3 semanas, né, então isso é um fato, assim, tem que ter toda uma readaptação. E eu também concordo que esse modelo 100% em home office, eu não sei se é factível, eu não consigo enxergar isso como factível. Eu acho que é necessário ter um momento dentro da semana, que seja 1 ou 2 dias, em que a gente tenha um ambiente de coworking, né,
onde que as pessoas possam se reunir, possam discutir, possam trabalhar em conjunto, né? Por mais que pareça ser fácil trabalhar remotamente, né, e se comunicarem via chat, é fato que o próprio compartilhamento da experiência e do conhecimento acaba sendo mais difícil, né, porque nem todos conseguem absorver dessa forma, né, o contato humano, eu acho que em alguns momentos se faz necessário, principalmente para aqueles que estão em início de carreira, né, o exemplo, por exemplo, eu vi um questionamento aqui, como que eu faço para treinar o meu estagiário agora em home office, né, como que eu faço para engajar ele, para ele aprender, para ele absorver isso? É muito mais difícil, óbvio, né, o estagiário queria estar do meu lado vendo o meu código, queria estar do lado vendo eu executando alguma coisa, dando erro, né? Então, aí vai a questão da própria adaptabilidade, né, da pessoa, né? Esse meu estagiário está conseguindo se adaptar dessa forma, mas o outro não, né? O outro sente falta de uma proximidade, né? Então, esse que era mais um ponto que eu queria acrescentar. Legal, Roitner. Aproveitando aqui também o questionamento aqui do Giovanni, no caso dele, ele é engenheiro eletrônico, né, e direciona uma pergunta talvez um pouco mais para a Carol, né, está em busca do emprego, né, em pleno período de Covid agora, né, então, sei que as condições não são favoráveis, mas como eu posso aumentar minhas chances do emprego, né, e também para o pessoal, né, que estão buscando aí, os acadêmicos, buscando os primeiros empregos, né, saindo da universidade, né? Como fazer isso? Como se tornar atrativo nesse momento agora, Carol? Legal. A gente tocou como várias vagas e várias áreas, principalmente vamos falar aí para analistas e vagas mais estratégicas, né? A maior fonte de visibilidade aí do candidato é o próprio LinkedIn, né? Então, é muito importante que todos tenham um LinkedIn bem atualizado, com o seu cargo, as suas experiências, sua formação, as suas atividades, tudo aquilo que ele desenvolveu aí ao longo dessa sua trajetória profissional. Mesmo que sejam estudantes, estão começando uma carreira, né, é muito importante colocar projetos que foram desenvolvidos na faculdade, entregas que foram realizadas e cursos, né, que vão aprofundando aí esse conhecimento dessas pessoas. Né, então, hoje, muitas empresas, aí vamos pensar em startups, né, utilizam alguma fonte aí de alguma plataforma, né, para organizar seus processos seletivos. Então, é muito importante mapear qual que é a minha experiência, qual que é o meu mercado, né, onde eu gostaria de trabalhar ou que eu tenho experiência, mapear essas empresas. Sabemos que algumas empresas aí continuam contratando e têm crescido, como na crise, hospitais, tem muitas vagas, supermercados, né, e empresas de tecnologia de vários segmentos. Algumas, infelizmente, né, quem trabalha com hotel ou com eventos aí tiveram algumas perdas, né, de profissionais remodelando aí, reinventando, fazendo um novo negócio, mas tem muitas empresas de educação à distância, de tecnologia, que continuam aí de dados crescendo cada vez mais. Então, é importante mapear essas empresas para que ele possa se candidatar direto no site das empresas e aí nos principais portais de empregos que tem no Google, Indeed, Cato, Enlist, né? Então, tem várias soluções aí. Esse é um primeiro momento. Tem que ter um pouco de paciência, porque realmente as empresas aí desligaram muitos profissionais bons aí no mercado, né? E algumas aí estão visualizando. Existem algumas ações super legais, que aí a própria ACAT, né, teve uma iniciativa do ACAT Reconecta, no qual as empresas podem colocar as vagas que têm, os candidatos entram no site e se cadastram, então é uma forma de conectar as vagas e oportunidades de trabalho. Essa é uma ação aí da ACAT super legal, assim como tem outras ações aí no setor de tecnologia que estão sendo realizadas para ajudar essa conexão aí dos candidatos com as vagas. Né? Então, assim, é um processo, não desistam nesse momento, alguns setores, alguns cargos, algumas áreas aí, tem que realmente ter um pouquinho de paciência, mas já percebemos que o mercado tem evoluído e tem dado uma boa melhorada, muitas vagas foram abertas aí já essa semana, tá? Mas, gente, aproveitem esse momento aí, LinkedIn, lives, cursos, quantas empresas estão disponibilizando cursos gratuitos, pensem na área de atuação e se capacitem, né, porque isso com certeza vai ajudar
os currículos. Semana passada teve um evento super legal aqui na DVB e da área comercial, Não Pare e Adapte. Então, era o dia inteiro aí sobre funil de vendas comercial. Então, para quem atua comercial, vendas, CS, foi um evento de uma semana super rico. Então, aproveitem, participem, se capacitem, porque isso com certeza vai ajudar aí numa recolocação para que vocês se tornem mais preparados aí para o mercado de trabalho quando essa retomada aí vier, tá? Então, espero poder ajudar aí, mas a gente fica também à disposição caso alguém precise aí de um outro apoio, tá? Legal. Lígia, Roykner, querem fazer algum comentário? Complementar? Eu acho que o momento agora é o que a Carol falou, né? É bem delicado, mas isso não quer dizer que aquilo que você tem de melhor não possa encontrar também uma nova fase. Embora eu escutei uma frase interessante, né? Que a gente vai ter umas perdas de posições de trabalho e a gente vai ter um monte de pessoas encontrando maiores propósitos nas suas carreiras. Então, se nesse momento você está sem esse trabalho, ele for mais difícil de ser recolocado, do ponto de vista prático mesmo, estou contratado, eu acho que pode ser um momento para revisitar esse profissional, esse ser humano que você é. Não está fácil, acho que o dinheiro ele está curto e ele parou de circular no mercado, não são as empresas que retraíram, você provavelmente retraiu também, a gente começa a ver que os nossos excessos foram cortados, e que os nossos acessos começam a ser necessários, entendeu? Acesso de repente, uma atualização, uma formação, tem muita coisa e muita gente abrindo gratuitamente formações que eram super caras, até ontem, até um pouco antes da pandemia, então desde sites conhecidos como das universidades mais renomadas do Brasil e do planeta, até mesmo todo um trabalho, né, eu mesmo coloquei uma série de coisas à disposição, fiz outros cursos também, workshops que ajudam a transitar nesse momento de caos interno, vou até deixar aqui um dos links depois, caso vocês se interessem. O ponto é, esse é o momento de encontrar uma nova forma de ser, do seu ser, né, para aí entender qual vai ser essas novas formas de fazer. Se você não conseguir realmente uma recolocação agora, nesse exato momento, que pode ser um desafio real, vai acontecer, o mercado não vai ficar fechado, porque do contrário o planeta acaba, entendeu? Ele vai reabrir, e quando reabrir, o que você fazia era exatamente o que você quer voltar a fazer, ótimo. Seu autoconhecimento sobre quem você está em dia, mas as chances são que não, porque a gente não tinha tanto tempo para isso, sabe? Estava tudo muito no automático nesses últimos anos, muito intenso. Eu acho que esse é esse momento de fazer se revisitar e ver se está tudo certinho. Se não tiver, dá essas atualizações nesse exato momento. Legal. O Valtric, Everton Valtric, tem uma pergunta? Fique à vontade, Everton. Bom, boa noite a todos novamente. Na verdade, são duas perguntas. Uma delas, a Lígia comentou a respeito do profissional barra ali, né? E eu queria saber também, na opinião de vocês, qual é a aceitação do mercado de trabalho para esses profissionais, né? Porque há um tempo atrás a gente tinha, isso não era visto com bons olhos, né? A pessoa que não, era vista que não tinha um foco em alguma coisa. E se para frente isso tende a ser um diferencial, o profissional que é multifunções ou multi-experiências. E a outra pergunta está na questão de que se essa mudança ele é positiva para a questão da igualdade de gênero dentro do mercado de trabalho também, né? Como que essa situação toda vai gerar para que a gente tenha uma equidade de gênero dentro das empresas e como vocês enxergam isso? Obrigado. Olha, posso começar dando conhecimento bem raso da minha parte, tá? Eu acho que a gente tem que se preparar para o Covid-20, tá? Covid-19 já está aí. E estar preparado para frente para outros problemas que possam acontecer, acho que é fundamental que a gente tenha as empresas tenham dentro da estrutura dela, eu acho que é algo que é muito importante, que é diversidade, tá? Diversidade de pensamento, diversidade de competência, diversidade de todos os tipos, porque acho que só dessa forma que a gente consegue fazer uma boa base de conhecimento, tá? Para estar preparado para um novo evento que venha a ocorrer, tá? Então,
Assim, hoje, eu acho que todo mundo que está no mercado de trabalho tem que começar a pensar em ser digital, tá? Tem que começar a adquirir habilidades, experiências com foco nisso, né? Já pensando nisso, porque nem todas as empresas vão querer dar um passo para trás novamente. Então, ter habilidades nesse sentido, ter conhecimento digital, marketing digital, jornada digital, né? Todos esses cursos que estão disponíveis aí, que nem a Lígia já salientou, acho que isso é extremamente importante, tá? Para quem está começando e para quem está no mercado de trabalho, tá? Então, eu vejo que, com bons olhos, a gente tem boas oportunidades daqui para frente. Lígia, Carol, querem comentar? Eu quero, estava em mudo. Eu acho que a pergunta é ótima, né? Eu brinco que o futuro ele chega para as pessoas em tempos diferentes, ele não chega para todo mundo. Então, dentro da metodologia do que a gente trabalha lá no Voice, a gente fala muito sobre mapas de migração, né? Da economia clássica, que a gente chama de economia hard, porque ela opera no mundo físico, as economias mais novas, que a gente chama de economia soft, economia mais sutil, porque ela opera no desmaterializado, ou seja, no digital, nos meios tecnológicos, etc. e tal. Desse lugar, eu digo que a gente divide o mesmo espaço, planeta Terra, a mesma cidade, vocês aí no Sul, eu aqui em São Paulo, a gente não divide o mesmo tempo. Então, essa história de que as empresas até pouco tempo atrás estavam todas na hard economy. Eu diria que a soft economy, ela foi, vamos dizer assim, acelerada nos últimos 10 anos, tá? Nos últimos 8, na verdade, quando a gente ganha celulares inteligentes massivamente na mão de todo mundo. E isso se torna um modelo de negócio viável para muita gente fazer coisa no comércio e empresas digitais. O que eu quero dizer com isso tem muita empresa que está parado antes de 2012, entendeu? Porque 2012 está pertinho aqui. Então, esse pensamento de que eu tinha que ser super profissional, expert, né, o que eles chamavam de formato T, eu tinha que ser super referência numa coisa só, e quando eu pudesse, eu fazia uma abrangência um pouco maior, aí você ficava um profissional de formato T, né? Esse formato, ele faz algum sentido, mas ele vai fazendo cada vez menos sentido num mundo onde a coisa ela é tão veloz, ela é tão desmaterializada, ela é tão... As pessoas querem os inéditos, entendeu? Por que alguém contrata a Lígia para falar, né? Sobre futuro, cenários futuros, tem um monte de futurista aí falando as coisas. É porque as pessoas querem um recorte específico pelo olhar e pela curadoria da Lígia, porque gostam do jeito dela de fazer os cenários futuros. Né? Por que eu vou contratar aquele profissional de finanças? Porque ele faz a planilha... Não é isso, porque aquilo que é reproduzível e é replicável, a máquina vai fazer. O nosso diferencial vai ser cada vez mais no nosso inédito, entendeu? E aí, esse formato T, onde eu tinha que ser super especialista, reconhecido e formado em série, pela faculdade tal, pelo não sei o que lá tal, isso começa a cair por terra e a gente vem disso, de grandes corporações tecnológicas já não contratando mais por pessoas que não tem nem faculdade, entendeu? Você querer realmente o indivíduo e não só a formação dele. Vai ser uma mistura entre uma boa formação e o quanto você já conseguiu de trazer de valor pessoal para aquilo, ou seja, qual é o seu inédito, né? Que só você sabe fazer dentro daquela área específica. Eu acho que tem um pouco disso. E a empresa que não olhar para esse lugar, na verdade, os talentos também, que já são nesse nível migrados para o futuro, também não vão olhar para aquele lugar de empresa, entendeu? Eu acredito que os melhores ambientes vão se preparar para esses funcionários híbridos, que buscam flexibilização, que entregam um valor gigantesco, né, do que aquele que foi contratado por 40 horas semanais, que, sei lá, 1/3 dessas horas está lá trabalhando como máquina, cansa, e aí faz as compensações dos excessos da forma que acha que deve. Tem um circuito que se retroalimenta nesse hard, e tem um circuito que se retroalimenta e floresce nesse soft, entendeu? A pergunta é de que lado da migração para o futuro você quer estar. E não é um pulo, sabe? São mapas, então são nuances. Né? Em que lugar você quer estar mais ancorado? E não quer dizer que o hard é ruim sempre, não. Quer dizer que você precisa ter consciência de qual é o ideal para aquele seu momento de vida, se você é o profissional, ou se você é a empresa, qual que é o ideal para aquele seu momento, qual que é o seu equilíbrio tecnológico e humano naquele momento, naquele dado momento, e onde você quer chegar. E aí você faz os mapas de migração sem atropelos,
e sem ansiedades. Eu acho que esse é o melhor ponto agora, entendeu? Do contrário, essas falas são muito antigas, né? E elas vão acabar perdendo as pessoas mais migradas para o futuro. Legal, legal. William, tem alguma pergunta? William, fica à vontade. Ok, obrigado. Gostaria de só fazer um comentário sobre essa fala da Lígia, né? E desses profissionais que são os barra aí também. Hoje, dentro dos nossos negócios, a gente vê isso como uma realidade, né? Nós não temos uma área específica de recrutamento, né? Até pelo tamanho do nosso negócio. Então, temos 16 colaboradores dentro da empresa, trabalhamos com uma software house e uma agência de marketing digital também que nós temos. E a gente vem tentando contratar as pessoas mais por perfil, né, e competência do que por formação, tá? E muitas vezes a gente percebe que os profissionais, eles chegam muito com o discurso de especialista, né? Não, eu quero fazer... eu quero ser um tester, eu quero ser um programador, eu quero ser apenas um designer, eu quero fazer só aquilo. E é muito importante a gente ouvir também de outras pessoas que essa já é uma tendência, uma realidade, né, uma percepção que não é só nossa também, porque o mercado vem pedindo isso, né? Inclusive os clientes cobram muito entregas diferenciadas, ele não quer mais aquela entrega limitada a uma especialidade, e sim a resolver um problema que vai muito além disso, né? A gente vê aí, temos muitos acadêmicos aqui que estão em formação ainda, então o quão importante é estarmos abertos a isso, né? A termos outras experiências e nos dispormos a atender nesse formato também. Acho que é bem importante essa fala aí. Legal, William. Excelente contribuição. Pessoal, já passou uma hora aqui, passou voando, né? A gente só vai fazer o sorteio agora do kit, né? Então, para a gente encerrar também a nossa gravação até às 20h20, né? Mas depois a gente continua, né? A Lígia já comentou que tem outro compromisso agora, então antes da Lígia sair, só vamos finalizar aqui. Então, a IESA disse que é para ser do número 0, do 1 a 40, né? Então, eu peço para a Lígia, já que você também vai poder ter que ficar mais um pouco com nós, né? Então, que número se diz, Lígia? De 1 a 40? 11. Número 11? Deixa eu verificar aqui. William Padilha. Olha só, bem sorte. Beleza, hein? Gostei. Legal. Então, pessoal, obrigado, muito obrigado. O William tá perto, porque é fácil de pegar. Semana passada teve um que veio de São Paulo também. São Paulo também. Joia, obrigado aí. Então, pessoal, a Batbox, então, como eu falei, ela tem esses produtos e eles também oferecem um cupom de desconto, que depois, não sei se aparece aqui, ele tem cupom de desconto para quem quiser adquirir também os produtos. A IESA pode colocar ali no chat também o cupom ali, né? Quem quiser adquirir os produtos, ele entrega para qualquer lugar do Brasil, então fica à vontade, pessoal. Como eu falei, a gente encerra só a gravação aqui, mas quem puder continuar na sequência ali, a gente fica mais um pouco, né? Foi muito rica, né? Passou voando nosso bate-papo, né? E muitas coisas, muitas possibilidades, né? Muitos desafios também, né? Muito importante a gente se preparar para isso, né? Então, ficamos gratos, né, nós do Oro aqui pela participação de todos, né? Os nossos talkers, a Lígia, o Roy, a Carol. Estamos gratos também aos nossos mantenedores aqui, a Prefeitura de Lages, a FAPESC, a T Plus e Imagem TV, e também nossos apoiadores, como eu falei, a Matchbox e o Sebrae, né? Que estão sempre parceiros nossos aqui. Então, nosso próximo Chimatalk será no dia 9/6, né? Então, daqui a 15 dias, será a 40ª edição, então já passou bastantes edições aqui por nós. Então, o pessoal fique à vontade, fique ligado nas redes sociais do Oro, compartilhe, né? A hashtag Chimatalks, né? O @Orion Park, quiserem tirar suas fotos também. E, como eu falei, a gente sempre está aqui nesse formato bem bate-papo mesmo, isso que a gente promove, né, que seja rico, né, nosso bate-papo. Ficamos gratos a todos e até o dia 9/6. Um abraço e até lá.
Então, só para encerrar,